Ali, no caso, na sala, o professor é o principal. Sim. Mas as crianças atípicas, elas têm um monitor, certo? Sim, são os mediadores. Mediadores, né? O Sim, sim, certo, sim, né? são os E mediadores. como que funciona essa relação professor e mediador? É tranquilo? Dá para fazer o acompanhamento dessas crianças para acompanhar o ritmo da turma? Porque, né, dentro dessa questão de estar sobrecarregado, eu penso que é complicado, porque o desejo é dar igual para todo mundo. Mas às vezes Exatamente. falta, como que eu posso dizer? Faltam recursos para que isso aconteça. E os mediadores, nesse sentido, conseguem colaborar para, pelo menos, amenizar essa situação? É assim, hoje a gente tem uma carência, né, de mediadores. Foi feito, deve ser do seu conhecimento, um concurso público Sim, recentemente. sim. Esses mediadores concursados estão chegando aos poucos, substituindo os mediadores que chegaram por contrato. Uhum. Mas é importante, Tiago, ressaltar isso, e eu gosto sempre, quando me é dado o lugar de fala, fazer essa observação. Existem CIDs, existem situações que a criança necessita daquele mediador apenas para ela. No caso de um autismo mais severo, no caso de um TOD, num caso de um TDAH que tem, às vezes, traços de autismo. Isso eu estou lhe falando aleatoriamente, eu não tenho formação Uhum. clínica para lhe falar isso com base. Mas a gente é professor, vai se informar, vai atrás do conhecimento. Então, às vezes, a criança passa por essas situações na sala e, quando você não tem um mediador capacitado para coibir, as outras crianças se assustam, elas não entendem, elas perguntam: tia, o que está vendo? Tia, está acontecendo o quê? Então, isso causa toda uma instabilidade na semana de aula e mexe com o seu emocional também, porque foi como você se colocou muito bem. A gente quer oferecer muito mais a essas crianças, mas estamos de pés e mãos atados. E vou te citar um exemplo bem claro do que vem acontecendo dentro das estruturas das unidades escolares. A partir do momento que você quer propor uma inclusão, você tem que ter uma sala de recurso, um espaço adaptado para essas crianças, com jogos adaptados para elas. Quando acontecem esses momentos, que não são em todos os casos, de, entre aspas, surtos, a criança sai de sala com o mediador, vai para esse espaço, que é todo ornamentado, todo aconchegante para recebê-la, se acalma e volta para a sala de aula, para a turma regular, onde as atividades são preparadas pelo professor, regente, e o mediador faz a aplicabilidade dentro do nível de escolaridade do aluno. O que significa isso? Eu leciono para uma turma de 5º ano, tenho um aluno com especificidade, com retardo. É um exemplo que eu estou te dando. Ele faz atividades que eu preparo a nível de 1º ano. Ele escreve o nome dele, ele conhece as cores primárias, mas ele não acompanha, em hipótese nenhuma, o conteúdo do 5º ano. Então, eu preciso, dentro da aula, naquele momento que eu estou ali, na carga horária de 4 horas, ter o olhar para os dois e também para o mediador, para ver se ele está executando essa tarefa. Porque, na hora de assinar o PEI, a responsabilidade é minha de apresentar para a equipe diretiva. Então, é necessário, é fundamental, é uma cobrança da comunidade, dos pais, que as unidades tenham essas salas. E, no concurso público, Tiago, é importante ressaltar isso também, foi separado nas inscrições a vaga profissional de AEE. São os professores que estudaram, que têm a graduação e sabem trabalhar dentro dessas salas de recurso. E, infelizmente, a gente tem unidades em que essas salas de recurso estão servindo para caixotes, depósitos, estão paradas. Então, você fica numa situação... não vou dizer você revolta, é uma palavra muito forte, mas você fica entristecido, porque tem o recurso, tem o espaço, tem a verba federal que pode ser, né, depositada na conta para que o diretor desenvolva com a equipe. E por que não acontece?
É muito complicado. Sim. Hoje a nossa realidade é muito difícil. Os professores estão adoecendo, estão entrando assim num estresse emocional bem sério. E eu acho que porque na minha vida pessoal eu já passei o meu limite de estresse e pela experiência, pela carreira, eu consigo lidar bem. Eu tenho outros colegas assim. Mas eu tenho colegas que estão adoecendo porque vem tudo, vem toda a estrutura, mas não vem a ação. E acaba Daquilo. que esses colegas, professores que acabam se adoecendo, nem sempre têm o suporte também para poder cuidar da sua própria saúde, né? Ficam doentes e muitas vezes têm que continuar indo dar aula mesmo estando doentes, né? Sim, aí, infelizmente, na parte organizacional, né? Desculpe, da prefeitura, nós temos uma cidade que teve vários concursos públicos com vários regimes. Eu acho que a única prefeitura é a prefeitura de Nova Friburgo. E nós temos também, Tiago, assim, não temos muito suporte. Plano de saúde, o nosso piso também é um outro imbróglio que a gente vem lutando, porque foi nos garantido em 3 parcelas, recebemos uma, o assunto nunca mais veio à tona, e a transposição de regime. 99 e 2007 são 2 concursos que estão no regime seletista, e foi nos garantido pela atual prefeitura fazer essa transposição para que todos ficassem estatutários. Então, isso tudo mexe com o emocional do professor. Como somos 100% emoção... Sim. E pela sua difícil. fala, Cristina, eu penso que além de você ser professora, você tornou uma liderança em meio aos professores, estou certo? Porque só de você falar, a forma que você se fala, né? Você se manifesta falando sobre os seus colegas, dá para sentir que você também se importa não somente com a sua qualidade, mas que também seus colegas também tenham qualidade também no trabalho. Então, isso aconteceu de forma natural, né, dentro da sua vida, essa preocupação também com os colegas de profissão? O professor gosta muito de contar história, né, Sim. Tiago? Então, isso é uma outra história. Começou antes da pandemia, com a troca do governo, né, após a eleição. A gente nem esperava que ia passar, né, pela Covid. Houve a transição de um governo para o outro. Uhum. E, para o profissional do magistério, é ofertado, na falta do concurso público, o que a gente chama de dobra. O professor trabalha num outro turno, se ele tiver apenas uma matrícula, e ele recebe só o piso. Ele não recebe passagem, ele não recebe regência, as gratificações do cargo, e ali ele ocupa essa vaga provisoriamente até vir um concurso público e ser dada a posse aos efetivos, pois a vaga é deles. Então, para sanar a carência, essa dobra já ocorre em Friburgo há muitos anos. E ela é legal numa licença maternidade, numa licença doença, mas ela ocorre também substitutiva até chegarem os concursados, que são, de fato, os que têm direito. E quando houve a transição, Tiago, lá em Friburgo, havia uma situação em que essas dobras iam acabar. E essas dobras, se elas acabassem da noite para o dia, todos nós temos empréstimo consignado, nós professores. O banco que detém a nossa folha é um banco privado, que é o Bradesco. A nossa conta começou a ficar negativa sem essa dobra, sem esse valor. Então, eu tomei iniciativa, junto com uma ex-colega, fomos à prefeitura às 6h30 da manhã. E lá foi o nosso primeiro encontro com o gestor. E, a partir daí, nós começamos numa luta, fizemos uma audiência pública 1 mês depois. Quem organizou toda essa audiência pública foi a vereadora Maiara Felício, ela que deu assim o pontapé inicial. Foi uma audiência que acho que foi uma das primeiras que o chefe do executivo participou pessoalmente, e, nesse ato, ele legalizou a dobra como GLP, que é o que ocorre no Estado. Então, ficamos seguros e garantidos. Perdemos algumas benéfias, mas não perdemos o trabalho, que era o nosso maior medo. Você imagina, logo depois veio a pandemia e muitas de nós não sobrevivem com uma matrícula apenas, financeiramente. Somos muitas, como eu, chefes de família, né? Mãe solo, e precisamos trabalhar o dia inteiro. E, nesse período, eu criei um grupo chamado Ação na Educação.
Eu sempre gostei dessa palavra ação, Uhum. porque eu suprimindo as letras anteriores de educação é o que me resta. E eu sempre fui uma pessoa combativa, uma pessoa de conversar com autoridades, como estamos aqui conversando, de ir atrás de informação, olho no olho. E esse grupo começou com 30 professoras no meu WhatsApp privado, e hoje eu tenho a honra de ter quase 90% dos professores concursados comigo, mas é um grupo privado. É um grupo chamado, né, Ação da Educação, eu registrei, eu tenho o MEI dele, tudo certinho. E hoje eu tenho nele, são 2.700 professores. Ali a gente debate as questões da educação, conversa, troca cursos, fala das nossas insatisfações. E eu acabei estando na administração, mas não estou sozinha. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz com o seu convite, porque hoje eu estou aqui 2.669 pessoas, eu sou a 2.700. Né? Se eu não tivesse essas pessoas comigo, não haveria grupo, não haveria sentido de eu estar falando de uma forma tão veemente e firme sobre educação municipal com um coletivo.